Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Fernanda e você está no Restaurando Valores. O tema de hoje é o tanque de Betesda e a incredulidade. Um dos dons mais importantes é o dom da fé. A palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em João 11:40, Jesus disse: se crer, verá a glória de Deus. A fé nos revela os planos de Deus e nos dá a certeza de suas promessas. Nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. Mas, infelizmente, quando leio sobre o tanque de Betesda, vejo como hoje muitos estão como os enfermos, os cegos, os mancos e os ressecados. Necessitam ver o movimento das águas para receber seu grande milagre. Em João 5, nos conta sobre um tanque muito interessante, com o nome de Betesda. E o mais interessante é que este tanque havia água, mas a água deste tanque era uma água parada, que só entrava em movimento quando descia um anjo de tempo em tempo. A palavra diz que neste tanque se encontrava multidões de pessoas enfermas à espera do movimento da água para serem curadas. Mas o movimento deste tanque era limitado. Somente um poderia ser curado. Era o primeiro que entrasse dentro do tanque quando a água se movia. Era um tanque e um movimento limitado. Há 4 coisas muito importantes em esta passagem bíblica que devemos ter em conta. Em esta passagem nos traz um grande ensinamento e nos põe a refletir. Nos fala do tanque, das multidões de pessoas enfermas, do anjo e de Jesus, o centro principal desta história, e direi por quê. Quando eu leio sobre este tanque de Betesda, eu vejo que este tanque representa as igrejas em geral. Este sistema religioso que foi criado justo com este fim: ter uma autoridade maior para fazer movimentos e ver como muitos, apesar de enfermos, celebram o grande movimento que é feito através da água. A água, para quem não sabe, simboliza palavra. A palavra tem poder, mas quando o homem, o anjo da igreja, esta autoridade passa a ministrar, a movimentar esta palavra para saciar seu ego e seu eu, a palavra se limita, levando a muitos enfermos a ficar na espera do seu grande milagre. Hoje vemos muitos enfermos incrédulos que necessitam ver para crer, necessitam ver um movimento para sentir que Deus está ali. Por isso, em esta palavra, o Espírito de Deus chama estes de cego, mancos e ressecados. São cegos, não conseguem ver a Deus em si mesmo. Não conseguem sentir que através da busca, da comunhão, é que vê as grandezas e a glória do Senhor. São pessoas que mancam de um lado para o outro sem direção.
não têm controle próprio de sua própria vida, necessitam dos demais para mostrar-lhe a direção e o caminho correto. Mas nem sempre estas pessoas, mostram o caminho correto. Por isso são mancos, vivem de um lado a outro. E o mais impressionante é o Senhor referir a estes como ressecados. E a palavra ressecada é ser seco e não ter vida. É estar totalmente morto espiritualmente. Por isso vivem e são dependentes do tanque de Betesda, estão sempre ali à espera de seu grande milagre. A palavra, meus queridos, diz que neste tanque jazia multidões. Aqui não está falando de 100, 200 e 300 pessoas. Aqui fala de multidões. E a palavra jazia, se você buscar no Google, você vai encontrar este significado. Jazia significa ato de estar esquecido ou de ser excluído, ação de parecer morto ou de possuir um aspecto de morte. Resumindo, em este tanque estavam multidões de pessoas mortas espiritualmente. Pessoas sem palavra, sem entendimento e sem direção. Um tanque totalmente limitado que não pode te oferecer o que Cristo te oferece. Um milagre incondicional. Este anjo, esta autoridade que movia a água do tanque, era uma autoridade terrena que tinha seu poder limitado. O homem não tem poder de curar uma multidão por conta da sua natureza pecaminosa, por conta do seu ego e do seu eu. Por isso, em essa passagem, diz que o anjo descia de tempo em tempo ao tanque para mover a água. E para mover a água é necessário estar santificado. Não se pode ver frutos estando em pecado. É necessário santificar para entrar na presença do Senhor, para ver que os seus frutos produzem vida e vida eterna. Infelizmente, vemos muitos tanques como este de Betesda espalhados pelo mundo, com multidões de pessoas nesta mesma condição de enfermos, cegos, mancos e ressecados. Não encontram a solução de seus problemas. Estão sempre em busca de movimentos para ver como seu milagre se manifesta. São incrédulos não crer que o maior movimento se surge quando você busca entrar em uma comunhão íntima com o Senhor. Quando você se humilha e se expõe ao Senhor a sua vida e a sua necessidade. O Senhor está aí à espera de que você entre em sua presença. Está aí para te servir. Ele mesmo disse: não vim para ser servido, e sim para servir. Ele quer te servir na sua necessidade. Mas para você entender isto, é necessário crer que Ele é que tem a chave para abrir todas as portas. É Ele e não o homem. O seu milagre pode surgir quando você menos esperar,
Mas para isso, há que colocar nas mãos de Deus e crer que é Ele que faz os grandes milagres eternos. A palavra diz que o anjo descia de tempo em tempo e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Um versículo interessante e surpreendente. Aqui nos mostra o que é o poder do homem e o poder de Deus. A palavra diz que quando o anjo agitava a água, o primeiro que entrasse era curado de toda a sua enfermidade. Mas a água que o homem agita não tem poder para curar. Muitos enfermos, meus queridos, já estavam dentro deste tanque de Betesda, esperando o seu milagre, esperando ver através do movimento da água a cura que tanto necessitavam, mas saíam vazios, porque este tipo de tanque só faz agitar a água e não tem poder de gerar milagres. Entre toda aquela multidão, só uma pessoa pôde receber seu tão grande e esperado milagre, o paralítico. Sabe por quê? Porque foi o único que, ainda estando em meio a todos aqueles enfermos e todo aquele movimento, se via prostrado. Não diante do tanque, mas da vida miserável que se encontrava. E foi justo quando ele se via em esta condição, se humilhou e prostrou em espírito, para reconhecer que nada e ninguém poderia colocar ele dentro daquele tanque. Ele entendeu que seu milagre não ia vir através do agitar da água e nem daquele movimento que o anjo produzia. E foi neste exato momento de humilhação que Jesus se manifesta em glória e poder e entrega seu tão esperado milagre. Aquele homem, meus queridos, foi o único que sentiu um movimento diferente. Foi o único que pôde sentir e falar com Jesus, porque entendeu que a verdadeira água que move milagres é a presença de Deus. Não se pode ver frutos, ver milagres diante de movimentos terrenos. Este tipo de movimento é passageiro, é de tempo em tempo e não gera milagres. Os milagres do Senhor, meus queridos, são eternos e não existe tempos para que Deus os manifesta, porque o seu poder é o aqui e agora. Aleluia! Não há limite para Deus e para aqueles que estão em Deus. A palavra diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é a chave que alcança milagres, andar segundo o Espírito, porque é aí que Deus fala, que Deus conecta e manifesta poder, aleluia! O profeta Ageu profetizou algo muito interessante. Ele disse: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Ageu, este profeta, já estava revelando o que ele via nos posteiros dias: a glória do Senhor sendo ressuscitada e manifestada na vida humana. Você hoje é o templo do Espírito Santo. Você tem o poder de manifestar e transformar todas as coisas.
Hoje não se encontra Deus em um tanque de Betesda, se encontra em você. Mas para você entender isso, é necessário jogar por terra toda esta incredulidade que te deixa enfermo, cego, manco e ressecado, e que te impede de ver a verdadeira glória que está dentro de ti. Aleluia! Esta palavra do tanque de Betesda nos traz um ensino grandioso do que é sentir e ouvir a voz de Deus. Em meio a toda aquela multidão, Jesus se fazia presente, mas só o paralítico pôde sentir e ouvir, porque para o paralítico já não tinha sentido colocar sua vida e sua visão no tanque e no movimento da água que aquele anjo produzia. Ele tirou sua vida e sua visão daquele lugar, porque via que a ele não lhe dava frutos. E no momento que você tira sua vida e visão dos movimentos mundanos, você passa a ver o que é o verdadeiro movimento de Deus. Você passa a sentir a presença de Deus e passa a ouvir sua voz. O movimento que Deus faz não está debaixo da lei terrena, e sim da graça espiritual. É um movimento que se torna em obras reais e milagrosas, fazendo da vida humana uma vida totalmente transformada e restaurada. Aleluia! Deus está, meus queridos, à procura, aleluia, de pessoas que assim o adoram. Deus é espírito e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Quando você entra em comunhão com Cristo, você deixa a carne para estar em espírito. Então surge o grande milagre, você sente e escuta a voz de Deus. É esta comunhão que você necessita buscar para receber o tão grande milagre que você espera. Sabe por que muitas pessoas não recebem milagres? Porque estão como os enfermos do tanque de Betesda. Colocam sua vida e visão nos movimentos. Por isso que vão uma e outra e outra e outra vez. Porque creem que seus milagres vão surgir através desses movimentos que estão debaixo da lei humana e da lei terrena. Jesus poderia ter curado todos os enfermos que se encontravam naquele tanque, mas não os curou. Sabem por quê? Porque aqueles enfermos estavam centralizados no movimento da água que o anjo produzia. E este movimento é temporal, não manifesta o fruto que você necessita receber. Jesus estava ali, mas não puderam sentir e nem ouvir, porque todo movimento terreno vem para edificar a carne e não o espírito. Muitos, diante desses movimentos, sentem uma atmosfera de glória falsa. Estão ali dando glória e aleluia, mas no outro dia estão totalmente vazios e sem vida. Se sentem fracos e com vontade de mais e mais movimento. A palavra diz que todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Portanto, meus queridos, se você quer ver milagres, faça como o paralítico que despertou e entendeu que aquele tanque, que aquela água, que aquele movimento e aquele anjo não produzia
vida. Por isso que ele se via ali há 38 anos, à espera de um milagre que nunca sucedeu e jamais ia suceder, porque movimento humano não produz milagres. Aquele homem só pôde receber seu milagre no momento que despertou e viu que a verdadeira água de poder se manifesta quando se conecta e deleita na presença do Senhor. Aleluia! Este é o verdadeiro tanque de Betesda que não se limita, mas que jorra rios de água viva. E são estes rios que faz cada ser humano aprofundar mais e mais para ver os milagres eternos. Meus queridos, estes milagres já estão selados em nós por herança. Está em nós para serem manifestos. Portanto, não seja como os incrédulos que necessitam ver movimentos para crer. Está em nós caminhar em espírito, porque é o Espírito que vivifica todas as coisas. Caminhar em espírito e por fé é ter a certeza e a garantia que o milagre já surgiu. Mas para isto, não seja um incrédulo. Seja uma mulher e um homem de fé e faça seu milagre surgir. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.